Queridos, o título da nossa mensagem é Amor, uma prova incontestável. E o texto que nós vamos ler encontra-se na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16. Nós vamos fazer hoje aqui uma exposição desses versículos do capítulo 3 de 1 João, do versículo 11 ao 24. E esse versículo diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida para nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. João aqui, ele vem falando nos capítulos anteriores e nos demais à frente, apresentando aqui um exame para que possa dar o diagnóstico daqueles que de fato fazem parte da família de Deus. Só que nesse momento que agora vamos falar, nesse texto, o nome deste exame específico é amor. E o amor aqui é tratado, que aqui é tratado por João, ele não diz respeito a sentimentos de afabilidade, dado as questões de sentimentos afetivos, sentimentos cordiais, quanto à amizade, namoros, ou coisa parecida. Mas aqui o amor falado, tratado aqui, é o amor divino. E este amor tem toda relação ao mandamento de Deus quanto a amar uns aos outros, como nosso Senhor Jesus Cristo nos amou. Este amor é um amor que não conseguimos colocá-lo em prática sem antes de fato conhecê-lo com muita propriedade. Isto é, sem antes experienciá-lo em nossas vidas. Este amor passa a ser praticado somente quando por esse amor já fomos amados. Não é uma religião que atesta que somos nascidos de Deus, em hipótese alguma, mas sim porque demonstramos com nossas vidas o quanto verdadeiramente nós amamos ao Senhor. O verdadeiro cristão, ele não pode odiar. E sabe por que o verdadeiro cristão não pode odiar? Porque ele foi amado para amar. Indivíduos que afirmam serem nascidos de Deus, amados de Deus e filhos de Deus, mas são deliberadamente desobedientes à sua palavra e que não lutam por uma vida que venha a alegrar o coração do Senhor. Dizem que o amam, mas agem como que não amasse. E uma das coisas que prova que não amam a Deus é porque não amam o próximo. Estes devem atentar para si próprios, a fim de atestarem se de fato são novas criaturas. E eu peço que hoje todos nós, de forma sincera e bastante reflexiva, façamos nosso autoexame por meio dessa exposição na primeira carta de João, no capítulo 3, do versículo 11 ao 24. E começamos com o versículo 11, onde João diz: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ao versículo anterior a esse, o versículo 10, nos diz assim:
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. E estes versículos estão completamente ligados um ao outro. O versículo 11, ele fundamenta a afirmação anterior, dita no versículo 10, que diz que os filhos do diabo são todos que não vivem segundo a vontade de Deus, e o que inclui não viver a vontade de Deus, não amar seu irmão. Amar uns aos outros é mandamento de Deus, não é algo que possa ser considerado de um valor pequeno, ínfimo. Amar uns aos outros não é uma mensagem nova, ao contrário, é bastante antiga. Vejamos Levíticos capítulo 19, versículo 18, onde diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Os nascidos de Deus serão reconhecidos como discípulos de Jesus e de forma bastante especial por amarem uns aos outros, por viverem em amor e não em discórdia. E João continua no versículo 12 e diz: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então, queridos, após João nos dizer que a mensagem que havíamos ouvido, que nos fez entender como nós fomos de fato muito amados, imerecidamente amados, por isso, por termos ouvido isso, devemos viver em comunhão, entrelaçados, amando uns aos outros entranhavelmente, como diz o apóstolo Pedro em sua carta. E agora o apóstolo nos exorta, como que dizendo: portanto, não sejamos como Caim, não sejamos mais um Caim da vida. Ou seja, não sejamos dissimulados, falsos, como Caim, que dizia amar quando na verdade ele odiava. Caim amava com a boca, mas seu amor era uma grande mentira. Sua atitude provou que no lugar do amor era muito ódio em seu coração. E dessa forma, por sua malignidade, ele matou seu irmão, e por motivos vergonhosos, nojentos e fúteis. Dessa forma, queridos, se ouvimos a mensagem do Evangelho desde o princípio, não podemos odiar, mas ao contrário, devemos amar. Como amados de Deus, segundo as Escrituras Sagradas, só devemos na nossa vida, como amados de Deus que somos e que professamos ser, só tem uma coisa que nós devemos odiar, e esta coisa é o mundo. E quando na verdade nós temos visto a igreja que diz que é amada por Deus, vivendo o mundo, muito mais o mundo do que as coisas de Deus, preferindo muito mais o mundo do que Deus, preferindo as filosofias do mundo do que a filosofia de Deus, a palavra de Deus. Queridos, Caim não matou seu irmão, e porque matou, ele passou então a pertencer ao diabo, a Satanás. Não. Mas ele matou seu irmão porque exatamente ele pertencia ao diabo.
E Jesus, em seu Sermão do Monte, ele faz uma relação de igualdade entre o sentimento de ira ou ódio e também o quinto mandamento: não matarás. Jesus, ele adverte que se em alguém suscitar ódio, se em alguém nascer um sentimento de ódio, de ira em seu coração, Jesus diz assim: olha, você já cometeu assassinato, você já é um homicida. A vida de Caim torna-se um exemplo claro de como o ódio nasce no coração por motivos terrivelmente desprezíveis, fúteis, sujos e nojentos. E diante deste ato tão tenebroso, diante deste ato tão sombrio, impele então o apóstolo João a uma pergunta, e a pergunta é: por que causa Caim matou seu irmão? Por que causa o matou? Ali não havia, pelo menos a Bíblia não fala sobre isso, não havia disputa de herança, não tinha. Ali também não foi um ato de vingança, visto que não tem nada dizendo que Abel cometeu algum erro contra seu irmão. Mas simplesmente, só e somente só, Caim suscita ódio em seu coração, e então ele instrumentaliza seu horrendo sentimento, matando seu irmão Abel. E sabe por quê? Porque as obras de Caim eram más, e as do seu irmão Abel eram justas. E com relação a isso, podemos ver quando Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim. Todos os dois queriam dar ofertas, e ofertas valiosas. Nenhuma oferta ali era melhor do que a outra. Eram iguais. Diferentes, mas iguais. Mas uma Deus recebeu como oferta de louvor e de adoração. Era igual. Digamos que se foi, como foi falado aqui, um hino, todos dois cantaram, deram louvor, amém, aleluia, glória a Deus, pularam de alegria, reverenciaram a Deus. Mas o louvor de Caim foi rejeitado e só foi recebido de Abel, e eles cantaram do mesmo jeito. Mas a vida de um era diferente da vida do outro. E por isso Deus recebeu o louvor de um, mas não recebeu do outro. E por isso Deus recebeu a oferta de um, mas não recebeu do outro. Porque ser um verdadeiro adorador não depende do que eu canto ou do que eu faço, mas depende do que eu vivo. Não depende de como eu prego, se sou eloquente, o melhor pregador, o príncipe dos pregadores. É a minha vida. Não é se a minha oração é a melhor do mundo, é a mais cheia de palavras bonitas, mas é o que está no meu coração, e Ele sabe todas as coisas. É porque a minha vida, ela não se resume aqui, mas se resume a cada minuto vivido nos meus dias. O meu acordar até o meu dormir, na minha casa ou no meu trabalho, andando no Uber, no ônibus, ou seja onde for, ou mesmo a pé. Deus está a nos sondar em todos os lugares.
o salmista diz isso: eu posso estar no mais escuro de todos os abismos, mas ali o Senhor estará. Se eu estiver no mais alto do céu, lá também estará. O Senhor está a me observar, o Senhor está a me sondar. O que nós precisamos é fazer o que o salmista fez, dizer: Senhor, sonda o meu coração, e ver o que não presta nele, e ver a minha desobediência, e ver o meu descompromisso, e ver como eu não estou nem aí, e ver se eu estou amando o meu próximo como o Senhor quer que eu ame. Na verdade, o ódio no coração de Caim já vinha sendo alimentado pelo mais baixo e desprezível sentimento: a inveja. E por vezes esse tipo de sentimento nasce e se aloja como um hospedeiro nos corações de muitos e tristemente muitos que estão dentro da igreja. Na igreja, espalhada em todo o mundo. E ocorre que algumas vezes um irmão é diligente, ou seja, é responsável. Às vezes um irmão é compromissado. Às vezes o irmão ele é abnegado à obra de Deus. Às vezes o irmão ele é indiscutivelmente dedicado na obra do reino. E o que deveria ser motivo de alegria torna-se motivo de censura e de crítica e de ódio. Quando mediante a tão sublime e exemplar devoção desse irmão, deveriam levantar-se colaboradores solidários ao seu trabalho. Que quando ver ali o irmão comprometido com tudo aquilo, quando eu estudava essa palavra me veio à mente, ainda hoje pela manhã, aquele momento que terminou o culto, que a gente teve aquela rápida conversa, e eu tive vontade de falar alguma coisa, mas eu só fiquei ali tentando, e eu estou ficando velho mesmo. E parece que a turma aí, graças a Deus tem uma turma de jovem aqui, né, que estão olhando e vendo isso aqui. Esse caba tá velho, deixa ele no canto aí, senão daqui a pouco ele tem um troço aqui, a gente vai ficar sentindo pena, ou então culpado dele ter tido um infarto. Eu não falei com ninguém. Não sei se alguém falou. Mas eu só sei que daqui a pouco teve um morreu. Um pegando um negócio, o outro pegando o outro, um isso aqui, outro aqui. Daqui a pouco, quando eu vi, terminou a tarefa que tinha para ser feito lá. Carregaram-se 2 carros e trouxeram até a igreja e aqui guardaram tudo. Então, mediante essas coisas, o que deve existir é isso. É colaboradores que se sentem impactados e louvado seja o nome do Senhor, constrangidos pelo Espírito Santo de Deus, ao olhar o comprometimento dos outros e diz: não, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu já faço isso na igreja, mas isso não é só o bastante, eu preciso ajudar os outros. Ah, porque eu sou da mídia, eu não posso pegar uma cadeira. Porque eu sou isso, porque eu sou pastor, eu não posso varrer a frente da igreja. Porque eu já dou o dízimo, eu não dou mais oferta. E às vezes não dá nem os dois. E sem falar naquela velha regra áurea do Senhor:
tudo aquilo que eu quero que façam para mim, eu devo fazer primeiro aos outros. E muitas vezes nós queremos viver nessa vibe egoísta. Eu quero que pastor Antônio faça por mim, mas eu não quero fazer para o pastor Antônio. Eu peço favor, mas não faço favor a ninguém. Então deveria suscitar colaboradores, solidários. E muitas vezes o que aparece são oposições. Eu não me envolvo com isso, eu não quero saber disso. Eu quero ser cristão, só um pedaço da Bíblia, eu não quero ser outro, do restante dela. E vão se levantando, então, oposições odiosas, às vezes até na iniciativa de ir de encontro às atividades. O que isso muitas vezes vai configurar, sabe o quê? Assassinato. Mas por quê? Segundo o apóstolo João, disse que porque suas obras eram más e as do seu irmão justas. E por isso João nos lembra, como amados de Deus, que amemos uns aos outros e não sejamos como Caim. E assim, após advertir os amados de Deus, o apóstolo João lhe faz saberem mais um fato. Versículo 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então, quanto ao exemplo de Caim em relação ao seu irmão, e como aplicação para a vida cristã, João fala aos verdadeiros cristãos que naquele momento estavam admirados porque padeciam sob o ódio do mundo. E João diz assim, ele diz, olha, não se admire, não fiquem maravilhados com isso. Afinal, como verdadeiros e devotos, disciplinados, comprometidos cristãos, aqueles que dão as costas às filosofias do mundo e somente vale para ele a palavra de Deus, que não importa se por acaso não gostem de ouvir o Evangelho, mas ele não quer saber, ele tanto fala como ele busca, luta profundamente vivê-lo. Então João disse, olha, não fica admirado se vão se levantar contra você. Não fica admirado se ali na casa ali de Maria José chegasse por acaso alguém da CEMOB e disse, epa, vocês estão obstruindo aqui as calçadas, já está tendo mobilidade, por isso aquilo outro. Que poderia acontecer e Deus nos livrou daquilo. Que poderia acontecer de chegar alguém da SEMAN e dizer, ei, cadê a licença para esse som? Desliga. E o forrozão do outro lado, bem pertinho assim, 2 carras depois, podia continuar. Esse não teria problema. Sabe por quê? Porque não teria denúncia, nem ali e nem lá no condomínio da nossa irmã. Então não fiquemos maravilhados, admirados com isso. Porque afinal, aí João dizia, porque afinal vocês, como verdadeiros cristãos, cuidavam e têm cuidado dos órfãos e das viúvas, oferecendo suas mãos estendidas e abertas aos necessitados. Sabe por que Jesus disse que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e da viúva? Porque naquela época, órfão e viúva, um cachorro no meio da rua, vira-lata, pulguento, sarnento, ora, tinha muito mais valor do que eles.
Cuidar dos ossos da viúva é olhar lá para fora e ver as almas perdidas e ir atrás delas. É fazer caridade também. Então, diante disso, João lhes fala mais ou menos assim: não fiquem surpresos e admirados, pois se há algo que tem muito no mundo, são descendentes de Caim, que ainda que vocês façam o bem, mas eles vão odiar a cada um de vocês. Quer ver, pensemos em Estevão. Depois de preso, acusado injustamente e por fim apedrejado e apedrejado até a morte. Vamos falar agora do nosso irmão Pedro, que segundo os historiadores morreu crucificado de cabeça para baixo, pregando para o seu carrasco. Olha, aquele que você, por amor daquele que você está agora nesse momento me matando, antes de eu morrer eu quero dizer uma coisa a você: entregue sua vida a Ele, arrependa-se dos seus pecados e seja salvo. Um pouco mais para frente tem John Hus, que foi inspirador de Martinho Lutero na Reforma Protestante. E John Hus morreu numa fogueira louvando a Deus. Aí adorou ou não adorou? E pensando somente nesses três, poderíamos imaginar que eles, diante dos assassinos, poderiam ter lhes perguntado: vem cá, me diga uma coisa, por que você me odeia tanto? Porque olha, nós lutamos por viver uma vida justa, lutamos, difícil, mas lutamos para tentar errarmos o menos possível e o nome do Senhor seja glorificado. Olha, nós não buscamos viver com intriga, com fofoca, com isso. Nós ajudamos os pobres e alimentamos os famintos. Nós cuidamos dos enfermos, nós oramos pelas autoridades, porque, afinal de contas, vocês cuidam em querer, de forma odiosa e cruel, nos matar. E aí, diante disso, João responde: não fiquem admirados, não fiquem maravilhados. Na verdade, João não está dizendo qualquer novidade, queridos, mas somente repetindo as palavras de Jesus que já lhes havia falado. João 15:19. O mundo os amaria se pertencessem a Ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Aí Jesus diz a nós, que cremos na teologia da predestinação: eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Afinal, meus queridos, aconteceu conosco como nascidos de Deus algo que para os olhos e raciocínio humano é absurdamente absurdo. Porém, nós que experienciamos esse processo temos plena e absoluta certeza, visto que nós sabemos. É o que o apóstolo João diz aqui no versículo 14: nós sabemos que passamos da morte para a vida, amém? Por quê? Porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte.
é uma declaração desconexa com a natureza, pois a lógica quanto à humanidade e todo ser vivente é passar da vida para a morte, e não da morte para a vida. Mas o que o apóstolo quer dizer com nós sabemos? É que ele está se dirigindo a todos quanto ouviram a mensagem, que ouviram o Evangelho. E quando estes ouviram o Evangelho, entenderam que antes de ouvi-lo, e antes de não somente ouvi-lo, mas entendê-lo, estavam todos completamente mortos e condenados em seus delitos e pecados. Mas, depois que ouviram o Evangelho e depois que o entenderam, o Senhor deu-lhes vida em Cristo quando ainda estavam mortos em seus pecados, e assim compreenderam que foram salvos pela graça, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, sabem também que em nada são melhores a todos quantos ainda estão mortos em seus pecados. Não somos melhor do que ninguém. Do mais terrível pecador, nós não somos. Porque o mesmo inferno que ele vai se não aceitar a Cristo, a gente ia também. E nós não fomos, não é por mérito, nós não fomos por graça. Então não é vanglória. Se é vanglória que tem no meu e no seu coração, que caia por terra em nome de Jesus. Essa cilada de Satanás. O que tem é gratidão. Porque recebemos o que não merecemos. Porque afinal de contas nós sabemos que é somente Deus quem salva e não o homem. Então João nos diz, como salvos, que professamos ser, que sabemos que passamos da morte para a vida, porque há evidência em nós. E a evidência é porque amamos os irmãos. O amor aos nossos irmãos é a mais pura e cabal prova de um salvo. Nós amamos nossos irmãos porque antes nós fomos amados pelo grande amor de Deus em Cristo Jesus. Dito isto, fica-nos a certeza de que amamos nossos irmãos porque somos gratos pelo amor de Deus, e nesta gratidão envolve fazer o que é a vontade de Deus. E a vontade, dentro da vontade de Deus, inclui especialmente amar a Ele, acima de tudo, mas também ao próximo, como a nós mesmos. Temos feito isso? Porque de outra forma, o apóstolo João diz: quem não ama seu irmão permanece na morte, continua morto em seus delitos e pecados. Pensando que é, quando na verdade nunca foi. Eis aqui uma grande transformação, queridos, na vida de um ser humano pecador, egoísta, presunçoso e soberbo. Qual transformação? Conseguir agora amar para a glória de Deus quem muito o amou. Porque nenhum de nós amávamos Deus. Porque de outra forma pode existir religião e todos os seus vários ritos. Tudo. Pode existir culto de domingo, pode existir culto de oração, pode existir culto de doutrina, pode existir discipulado, pode ter escola bíblica, pode ter tudo. Pode existir tudo isso. O que em várias igrejas tem. E o que em várias igrejas, não todos, mas alguns, frequentam todas essas atividades. Pode existir tudo isso. Porém, se não houver amor, é só uma grande falácia.
é uma fantasia. É uma fantasia de cristão, de crente. Ou seja, é uma terrível mentira. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3. Pode ter tudo, mas se não existir amor, e esse amor é uma grande mentira. O mundo, conforme seus conceitos e entendimentos, não vê o ódio como um assassinato, porém, é dessa forma que nosso Senhor enxerga. O ódio é a alavanca propulsora do assassinato. E assim João diz que esse que odeia seu próximo, ele é homicida. O versículo 15 diz: qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. João Calvino sobre isso diz: se desejamos mal para uma pessoa e este mal se realiza, ainda que nós não façamos nada, não temos nenhuma atividade direta com isso, nós somos considerados assassinos. Aí eu desejei que o casamento de fulano acabasse, a empresa quebrasse, ele perdesse o emprego, ou fosse atropelado. Eu não demiti, eu não falei nada dentro do seu casamento, eu não peguei um carro e eu atropelei, não fiz nada disso. Mas o fato disso ter suscitado na minha mente esse mal que eu desejei, o Senhor olha para nós e diz: você é um homicida. Um salvo, queridos, ele é conhecido por amar. E não por odiar. Aí eu não odeio ninguém não, mas também não amo. Aí eu não quero que as almas sejam alcançadas, mas também não faz nada por isso. Tem muitos que dizem: mas eu fico orando. Só. Porque é só mesmo. Eu diria que era muita coisa se você fosse um paralítico, aleijado, e olhe que eu conheço muitos aí que estão na rua aí, em cima da cadeira de roda e pregando o Evangelho. Nós temos vários por aí que inclusive é objeto de vídeo nas redes sociais, que não tem os troncos da perna nem os braços, não tem os membros das pernas e nem os braços, é só o tronco, e prega o Evangelho. Tem gente que está em estado terminal, lá no Laureano, e está pregando o Evangelho. E aí, a gente quer dizer, escapar dessa, dizendo: não, pelo menos eu oro. Ora nada, rapaz. E se orar, tua oração não passa do teto. E João, ao dizer que todo assassino não tem vida eterna em si mesmo, ele não está afirmando que um assassino não possa ser salvo, não é isso. Mas se é um assassino, esse não tem a vida eterna, exceto que crê em Jesus, confesse seus pecados e destes pecados se arrependa. Domingo eu contei um testemunho aqui de um assassino que me beijou no cangote. Mas era um homem transformado, que agora vive a pregar o Evangelho. A arma que ele usa na mão é a espada de Deus. E a gente que nunca foi preso não quer nem olhar para ela. Quão maravilhoso é podermos enxergar as semelhanças do Evangelho de João com sua carta.
João, no capítulo 15, versículo 13, ele relata as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. O melhor amigo que nós podemos ter. Falei sobre isso ontem. E na sua carta, João diz no versículo 16 o seguinte: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amor é exemplificado para nós mediante o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, o exemplo dele. Se a gente tem alguma dúvida, que amor é esse que nós temos que exercitar como cristãos? Tire sua dúvida, olhe para a cruz. Conhecemos o amor porque Cristo nos deu exemplo de completa abnegação. Sendo Deus, não usurpou do seu direito, da sua glória, do seu poder. Abnegou-se e negou a si mesmo. Em benefício de quem? Do santinho, só se for do pau oco, feito nós. Em benefício da vida de todos quanto no seu nome creram. Enquanto o ódio pensa somente em si mesmo, o amor é o exemplo expresso de sacrifício para outrem. O ódio almeja e deseja o mal do próximo, já o amor deseja e quer o bem do próximo, ainda que nisso precise até abnegar a si mesmo. E nisso temos o pleno conhecimento do que é amor. Pois Cristo deu-se em sacrifício morrendo por nós. Portanto, isso é amor. Isso é amor. Por conhecermos o amor de Deus em Cristo e em seu exemplo de dar a sua vida por nós, como amados de Deus, conhecedores desse amor, segundo Pedro, devemos dar a vida pelos irmãos. E claro, isto está longe de dar a vida como Cristo deu a dele por nós. Não estamos falando disso. E nem muito menos o apóstolo João. Não é neste sentido que devemos amar como Cristo nos amou. Porém, por ele nos ter amado dessa forma, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos no que tange zelo. Zelo. Cuidado. Lembrar que temos irmãos. E se acaso nós não nos lembrarmos que temos irmãos e formos lembrados, que tenhamos que tenhamos zelo e venhamos agir com cuidado com ele. E portanto, nos submetemos ao nosso irmão em serviço, estendendo a mão e não botando para trás. Esse amor aqui expressado na palavra de Deus está representado no abnegar de nossas vontades em favor de nossos irmãos, que é o amor fraternal. É olhar para alguém que está precisando de ajuda. Se eu tiver tempo, eu vou. Se eu me lembrar, eu oro. Se eu puder, eu contribuo. Lembremos, aquilo que eu quero que façam, eu faço ao outro também.
e dar nossa vida por nossos irmãos é algo que podemos fazer todos os dias. Dar a vida em favor dos irmãos inclui as questões de socorro, inclusive no âmbito material, em favor das suas necessidades físicas. Isso é o mínimo que podemos fazer. E ainda assim somos falhos. E dessa forma, João dá um exemplo prático sobre o que agora falou, quanto a essa abnegação da vida pela vida dos irmãos. Ele diz no versículo 17: quem, pois, tiver bens do mundo. Ele não está falando aqui, quem, pois, for rico, milionário. Não. Quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas mãos, lhe cerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? No versículo anterior, o versículo 16, João relata um ato máximo de exemplo de amor pelo próximo, ou seja, dar a vida pelos irmãos. Você vai se dedicar, você vai dar-se. Mas aqui o apóstolo fala sobre, como há pouco falei, um ato mínimo, pequeno, de contribuição, como um exemplo também de amor pelo próximo. E essas coisas acontecem diante dos nossos olhos e sequer nós nos constrangemos. Se dizemos sermos amados por Deus com seu grande amor, e diante de um momento como esse, nos omitamos em acolher o irmão em sua necessidade, João está aqui querendo dizer o seguinte: você não pode ser um cristão, ou então você está dando testemunho de quem não é. Esse tipo de pessoa tem puras e claras características de quem não é um cristão. E sabe por quê? É egocêntrico. Além do egoísmo, quer que seja o centro do abraço, da mão lançada, do apoio, da contribuição. O egocêntrico, ele é desinteressado sobre a necessidade dos outros. Interessa é ele, o seu umbigo. Simon Kistemaker, sobre isto, ele fala o seguinte: o mandamento amarás o Senhor teu Deus não pode ser separado do mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois estão sempre juntos. Portanto, quem não ama não conheceu o amor de Deus, sendo assim ainda permanece na morte. E então segue o apóstolo João a nos falar, versículo 18: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Queridos, o amor ante o seu significado sublime não pode ser explicado e provado de uma forma teórica. O amor, embora não consigamos vê-lo de fato, porém é visto através de quê? De ação e em verdade. Se há algo que Deus abomina, são lábios que não falam a verdade. Deus abomina lábios falsos. Olha o que Isaías diz, capítulo 29, versículo 3. Portanto o Senhor diz: este povo fala que me pertence, honra-me
com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens, ritos e somente ritos. Portanto, o amor não pode estar limitado a somente palavras afetuosas, pois de outra forma irá culminar em expressões de pura hipocrisia. O amor deve surgir no âmago e no recôndito do coração, lá aqui dentro, nessa esfera. Contudo, se assim ele se manifestar, haverá de nos motivar. Se esse amor se manifestar dessa forma dentro do nosso coração, e eu estou falando agora de um coração verdadeiro, esse amor vai nos impulsionar a expô-lo. Mas como? Com conversa? Como eu sempre falo, com blá blá blá? Não. Por obra e em verdade. Por obra e em verdade. Pois um amor amado somente em palavra e de boca é algo abominável e terrível, miserável e mentiroso. Mais uma vez, um comentário de Simon Kistemaker sobre o amor, ele diz o seguinte: amor e fé têm em comum que ambos precisam de obras para atestar sua autenticidade. Palavras de amor que nunca são trazidas em ação não valem nada. E João 3,16 é a prova plena do amor de Deus. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não morra, não vá para o inferno, não seja condenado, mas receba graciosamente a vida eterna. Jesus disse que Deus amou dessa forma. Esse amor ficou só na conversa, só em letras simples, só em palavras, só verbalizado, ou se consumou lá na cruz do Calvário? A prova do amor de Deus. Não basta falar que é cristão, mas este deve viver como tal. Versículo 19 e 20. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos os nossos corações. Sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. O cristão que tem seu coração tranquilo não se envergonhará quando Cristo voltar. Ele vai estar tranquilo, cantando esse louvor que nós cantamos agora há pouco. Um verdadeiro cristão tem que ter segurança e convicção quanto à sua fé e no que essa fé resultou. O versículo 19 nos assegura que se amamos nossos irmãos de forma verdadeira, temos parte com a verdade. Fazemos parte da verdade. Mas que verdade é esta? A verdade é Deus em Cristo. Fazemos parte da verdade. Estarmos nesta verdade é sermos da verdade, é vivermos da verdade e é sermos determinados a partir da verdade. E isto quer dizer que de fato passamos da morte para a vida, que somos nascidos de Deus, que somos filhos de Deus e fazemos parte da sua família, o que é atestado quando amamos os irmãos. Contudo, João passa a nos falar, e como sempre ele se inclui na questão, ele diz: se nosso coração nos condena. Infelizmente, nosso coração
ou nossa consciência nos condena, visto que sabemos que nem sempre amamos nossos irmãos como deveríamos amar. Mas glória a Deus por termos em nós o Espírito de Deus que nos confirma que somos nascidos dele e por dele sermos, quando nós pecamos e exercitamos o desamor, nosso coração então nos condena, nos alerta. E aqui João nos leva ao entendimento que maior é Deus do que o nosso coração. E Deus conhece todas as coisas. Ou seja, podemos experimentar sentimentos intensos de indignidade que nos acusa, mas Deus sabe que no profundo de nosso coração, nós o amamos e sabemos o quanto por Ele somos amados, e assim esse sentimento de indignação pela forma como respondemos momentaneamente e ingratamente a Ele, nos leva então ao arrependimento e alcançamos sua inesgotável misericórdia. E aqui vemos mais um valioso motivo de sermos sempre gratos a Deus, além de nossa salvação, visto que a segurança da nossa salvação não está em nosso coração, mas no próprio Senhor. Que possamos entender que Ele sonda os nossos corações. Então, se por acaso, em algum momento, não exercitamos a vontade dela, entre a especial falada no dia de hoje, o amor pelos irmãos, que nós possamos ser sinceros ao ponto de nos arrependermos disso. E Ele que sonda os nossos corações, vê o nosso arrependimento e nos perdoa, derramando sobre nossas vidas sua misericórdia. E o versículo 21 diz: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E aqui João mostra um cristão em Corindel, que é uma palavra latina que quer dizer diante de Deus, ou na presença de Deus. João aqui está mostrando um cristão na presença de Deus com a consciência limpa. Temos confiança para com Deus. Não trata aqui de alguém sem pecados, mas de um pecador crédulo que está perante o Senhor com um coração contrito, que confessou seus pecados, que se arrependeu, abandonou e assim recebeu o perdão. Este está em paz e em comunhão com Deus. Portanto, ele entra na presença de Deus tranquilamente com sua oração. Estamos em comunhão com Deus e confiantes dessa comunhão. Afinal, queridos, o que de terrível nos separava do Senhor, já não nos separa mais. Conforme apresentado por João, apresentamos nossas orações diante de Deus, certos de que Ele nos atenderá. Versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então João fala aqui do que já havia experienciado em sua vida devota. E João, ao falar, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista, significa que conhecemos a verdade, somos da verdade e permanecemos na verdade. Então temos uma vida de estreita e íntima comunhão com Deus, que significa que entre nossa vontade e a vontade de Deus há um harmônico alinhamento. E é claro que isso tem a ver com a nossa vontade sendo alinhada com a vontade do Senhor. Assim, estando nós nessa condição que há pouco falamos, haveremos de pedir como quem sabe. E se eu pedir como quem sabe, segundo a vontade de Deus, nisso que eu pedir, Ele vai atender. Mas segundo a vontade de Deus.
quando pedirmos, conforme a vontade dEle, qualquer coisa, dEle a receberemos. Saber se eu e se você, se nós estamos pedindo conforme a vontade dEle, ou conforme a nossa. Se for conforme a nossa, e a nossa não é a dEle, perdeu a oração. O que você vai receber é um sonoro não. Ministério do Louvor, por favor. Versículo 23 e 24 diz: e o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. De fato, segundo as Escrituras, a fé não pode existir divorciada do amor. E sendo nós todos de Cristo, como nascidos de Deus, as nossas mentes transformadas pensam em agradá-lo e, entre algumas formas, amando uns aos outros. Foi por essa união que nosso Senhor Jesus Cristo orou ao Pai, para que fôssemos um nele e assim amássemos uns aos outros. Queridos, se obedecemos a Deus, é um sinal probatório, que prova que cremos em Jesus e fomos adotados como filhos de Deus e, portanto, permanecemos nele e ele em nós. Deus habita em nós por meio do seu Espírito e nós nele pela entrega de nossas vidas ao Espírito e, consequentemente, pela nossa submissa obediência à sua palavra. Uma coisa está ligada. Ontem falávamos que o Senhor, lá em Mateus 11, 28, Ele convida, eles venham a mim. E aquele que vai ao Senhor em fé e o recebe, o Senhor lhe concede salvação que não lhe custa absolutamente nada. Mas o Senhor diz assim: tome o meu jugo. Receba o meu jugo. Nós temos que também receber Jesus como mestre e como Senhor. Não é só como Salvador. A salvação nós recebemos sem custo algum. Mas há um custo em seguir a Jesus Cristo. E o primeiro custo é dizermos não a nós mesmos e sim a sua vontade. É a abnegação. Para podermos usufruir da intimidade com Ele e termos Ele como um amigo nosso, como um verdadeiro amigo. Como alguém pode ser meu amigo se eu não tenho intimidade com Ele? Uma amizade, ela não torna-se íntima de um dia para a noite. Leva um tempo. A nossa intimidade com Deus leva um tempo. Somos achados por sua graça, libertos da escravidão do pecado e de Satanás, e passamos a ser agora nova criatura. Mas a nossa vida com Ele aqui leva um tempo de aprendizado, e esse aprendizado vai até o último dia. Até quando formos para Ele, ou então Ele vier nos buscar. Mas isso tem custo. E o nome desse custo chama-se submissão. O custo não é só fazer parte de um culto. É vir para o culto para aprender dele, receber sua palavra e dizer amém, Senhor. Dizer assim: estou começando a entender, Senhor. Me ajuda, tem misericórdia de mim, me fortalece das minhas fraquezas, me ajuda a viver na Tua presença e viver no centro de Tua vontade, porque eu fui tirado desse mundo
E nesse mundo ainda estou, mas eu só estou aqui para viver para a tua glória e não para o mundo, e não para a glória do mundo. Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E vê que bênção, e nós nele. Pela entrega de nossas vidas ao Espírito. Ocorrendo isso, há de ter obediência, submissão ao senhorio de Cristo. O que aprendemos, discipulado, pregações e mais, lendo, estudando, não é só para estar aqui na mente, é para descer para o coração, é para ser verdade em nossas vidas. Portanto, tantos quanto dizem serem nascidos de Deus, contudo vivem em desobediência, teimosa e persistente à palavra de Deus, vivendo a vida sobre justificativas e desculpas, entendendo muitas vezes que a vida com Cristo é uma vida pequena demais, como se vinha um culto uma vez por semana e orarmos juntos, ouvirmos a palavra, darmos o nosso louvor a Deus, cantarmos hinos, apresentarmos nosso dízimo. A vida em Cristo não é só isso. Faz parte, mas não é só isso. Vai muito mais além do que isso. O nosso culto não é aqui, ele se estende por todo lado. Mas se dizemos que somos nascidos de Deus, mas vivemos em desobediência teimosa e persistente à sua palavra, às suas ordens, o que não agrada a Ele de forma alguma, meus irmãos, nós precisamos parar. Nós precisamos refletir e fazermos esse exame e tantos outros, para que possamos nos certificar se de fato nós somos nascidos do Senhor mesmo, se nós somos novas criaturas mesmo. É preciso termos essa autorreflexão. E fazendo isso, possamos encontrar aquilo que estamos sendo falhos, se encontrarmos e nos arrependermos e abandonarmos nossas falhas. O Senhor, Ele é fiel à sua palavra, Ele diz que nos concede a sua inesgotável misericórdia. E assim nós podemos viver nesse mundo, para a glória de Deus, vivendo em especial esse amor que fomos amados, espalhando aos outros, que vai ser uma prova incontestável da nossa vida como um cristão, como amados do Senhor. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe, tenha misericórdia de nós e nos fortaleça em nossas muitas fraquezas, em nome de Jesus.